Que prazer tê-lo aí do outro lado, mais uma vez. Seja bem-vindo a esta maravilhosa programação. Hoje estaremos lendo o Evangelho segundo o relato de Lucas, o capítulo 15. Neste capítulo nós encontramos as maravilhosas parábolas de Jesus a respeito de sua missão. Nós encontramos a parábola da ovelha perdida e também a famosa parábola do filho pródigo. Mas nesta manhã nós gostávamos de nos concentrar nos primeiros versículos desse maravilhoso capítulo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: "Este homem recebe e come com os pecadores." Então, contou esta parábola. A ideia que levou Jesus a contar essas três maravilhosas parábolas era porque dentro da estratificação social da realidade judaica havia uma segregação entre aqueles que eram mais pecadores e menos pecadores. E muitos dos pecadores, muitos dos que eles intitulavam ser pecadores dentro da sua sociedade, eram segregados da sociedade sem algum privilégio de se aproximarem a Jesus. Desconstruindo a ideia daquilo que foi a realidade social judaica com relação a aqueles que eram mais pecadores e menos pecadores, Jesus conta essa maravilhosa parábola mostrando a sua inclusão no plano salvífico trago à humanidade. Sim, Jesus, ao contar exatamente essa parábola, ele estava enfatizando de que sua missão não se concentrava perfeitas, mas se concentrava exatamente a pessoas pecadoras. Sabes, querido amigo, assim também é exatamente o desafio de todo aquele que aceita Jesus, de todo aquele que abraça a sua mensagem. Ao olharmos para os métodos de Jesus em relação àquilo que foram os seus desafios, Jesus exatamente, ele amava aqueles que eram rejeitados, ele tocava as pessoas que não eram tocadas pela sociedade. Jesus, ele não enxergava apenas as pessoas em relação à realidade e aparentava mostrar. Jesus enxergava as pessoas naquilo que a graça de Deus era possível de torná-las, sim. Sabe? Como igreja, como indivíduos que temos a nossa crença ligada a Jesus, a nossa missão em relação ao mundo é não olhar o prostituto como prostituto, é não olhar o mentiroso como mentiroso, é não olhar as pessoas mais degradantes aos princípios da moralidade da sociedade, apenas enxergando-a na capacidade de ver. Sim, nós temos que enxergar as pessoas aos olhares de Jesus, olhando-as dentro da perspectiva de Jesus, que no plano de Jesus de salvar, Jesus tem o poder de devolver a dignidade a uma prostituta, Jesus tem o poder de devolver a dignidade a um mentiroso, Jesus tem o poder de devolver a dignidade a uma pessoa completamente desprezada da sociedade pela moralidade que ele apresenta. Sim, para os métodos de Jesus, como os nossos métodos também. Como tem sido o nosso posicionamento em detrimento daquelas pessoas que não professam a mesma crença em relação a nós? Como tem sido exatamente a maneira como nós enxergamos o mundo e a consciência da nossa missão em relação a eles? Sabe, querido amigo, nós não precisamos nos juntar com os pecadores pecando, não. Nós precisamos exatamente enxergar cada pecador e cada pessoa desestruturada na perspectiva de Jesus. De que Jesus, se alcançar a vida de cada uma dessas pessoas, pode ter a bênção de torná-las as pessoas mais preciosas da terra. Sejam os métodos de Jesus, sejam os métodos daquele que o aceitarem e seja o método e o plano de toda aquela pessoa que se prontifica a segui-lo também. Que os nossos olhares não sejam olhares segregacionistas, onde nós olhamos para as pessoas como menos desprezadas e desfavoráveis, pelo facto de nós termos aceito a Jesus Cristo como nosso Salvador.
A par daquilo que são os desafios da sociedade, o plano salvífico de Jesus engloba até aqueles que são os mais desprezados da sociedade. No final de tudo, o que conta mesmo é o nosso posicionamento de amor em relação àqueles que ainda precisam ser alcançados por Jesus. Que Deus lhe abençoe, o Santo torne compreendido melhor esta maravilhosa palavra. Vamos orar a Deus. Eterno nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, porque no teu plano salvífico acolheste-nos a todos. E por favor, Senhor, o Senhor não nos acolhe para que estejamos na mesma condição em que nós nos encontramos. O Senhor nos acolhe para que sejamos transformados no melhor que possamos ser em Ti. E é por essa perspectiva, Senhor, entregar este Teu Filho, que pela moralidade corrompida, pelos vícios decadentes da sociedade, tem sido rejeitado como desfavorável da Tua graça. Que o Teu poder alcance até aqueles que não são tocados pela sociedade. E nós, Senhor, que lhe aceitamos e como igreja, nos ajude a manter o posicionamento de aceitar até aqueles que aos olhos humanos já não têm oportunidade de serem alcançados. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Sim, querido amigo, muito obrigado. Nos vemos amanhã. Que Deus lhe guarde. Seja Jesus para alguém.